Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 25. Bons estudos! Você já viu uma estação de tratamento de água como essa? Você sabe por que a água deve ser tratada antes de ser consumida? Sabe dos problemas que a água contaminada pode causar para a sua saúde? Se você não sabe ou apenas ouviu falar por alto, a hora é agora. Nessa teleaula de ciências você vai aprender o que acontece quando a gente consome água ou alimentos contaminados, como evitar a contaminação, seres vivos que causam doenças, o que são parasitas e ainda conhecer as relações entre os seres vivos, do parasitismo à parceria. A nossa teleaula de hoje começa com a lanchonete do Alberto. Todas as hortaliças usadas neste estabelecimento são lavadas em água corrente e cloro. Puxa, acho que já estava na hora de tirar esse cartaz aí da parede. Faz tanto tempo que ele tá aí. Ó, Cleide, tudo bem? Tudo bom, Maria? Faz tempo mesmo, viu? Desde a epidemia de cólera, lembra? O Alberto colocou esse cartaz aí por minha causa. Eu sou enfermeira do posto de saúde aqui do bairro. Deus sabe a trabalheira que a epidemia de cólera deu pra gente. Na TV, no rádio, nos jornais, só se falava que a bactéria do cólera estava solta. Tinha começado a atacar os estados do norte e já estava chegando ao sul. A bactéria da cólera é terrível. Ela solta uma toxina que faz o intestino funcionar ao contrário. Como é que é, Cleide? Em vez do intestino absorver a água dos alimentos, ele vai eliminando a água da pessoa através da diarreia. Se o doente não for socorrido rapidamente, ele acaba morrendo de desidratação. Esquisito, né? Acontecer uma epidemia dessas em pleno século XX. A gente se acha tão adiantado. A última epidemia de cólera tinha sido na Europa, no século passado. Naquela época, a medicina ainda não sabia como tratar a doença. Desconhecia que era causada por uma bactéria. Por isso, muita gente morreu. O fato da epidemia voltar nesse século alarmou a todos. Oi, Maria. Oi, dona Cleide. Oi, Lineu. Ô, Cleide, mas me explica uma coisinha. Que raio de doença é essa? O que é a cólera? Isso eu vou deixar pro Lineu responder, que ele sabe muito mais do assunto do que eu. Vê o guaranazinho pra mim, por favor, Maria. Deixa eu só passar uma aguinha fervendo aqui nos copos, tá? Isso é outra coisa que eu cobro muito do Alberto. Toda a louça da lanchonete precisa ser esterilizada. Logo mais você vai saber por quê. Maria, prepara uma saladinha e uma vitamina pra mim, por favor? Tá bom, deixa eu só terminar aqui que eu já faço, tá? Bom, a cólera é uma doença que é transmitida através dos alimentos contaminados. Esses alimentos podem vir do mar e de áreas do litoral, como camarões, peixes, caranguejos, ou então frutas e verduras que receberam água contaminada com as bactérias causadoras da doença. E o que a gente precisa fazer pra não pegar cólera? Ah, Maria, isso eu sei. É só lavar e ferver muito bem os alimentos com água não contaminada. E como é que eu sei que a água que tá saindo da torneira está ou não está contaminada? É, porque eu sei que não dá pra ver a bactéria a olho nu, certo? Ah, não dá mesmo, só com microscópio. Por isso, quando a gente usa uma água que não tem certeza se está ou não contaminada, é bom ferver ou jogar um pouco de cloro. Porque o cloro e a fervura da água tem o mesmo efeito, que é matar algum ser vivo que possa estar contaminando a água. Então, pra lavar a verdura, eu preciso colocar um pouquinho mais de cloro. Quando se lava as frutas e saladas, é bom pôr cloro para segurança. Mas na água que a gente bebe não é necessário. Quem mora nas cidades e tem água encanada, não precisa se preocupar tanto em ferver ou clorar a água antes de beber. A estação de tratamento já se encarrega de fazer isso. Olha, mas presta bastante atenção. Isso de nada adianta se a caixa d'água não estiver bem limpa e bem tampada. Bom, aqui nesse tanque acontece a primeira etapa do processo de tratamento de águas. Mas quem vai explicar direitinho pra gente cada uma das etapas e o que acontece em cada uma delas é o Adilson. A água é bombeada da represa do Guarapiranga a uma vazão média de 11.200 litros por segundo. Durante esse trajeto, é feita a aplicação de cloro com o objetivo de matar os micro-organismos prejudiciais à saúde. A estação de tratamento do Alto da Boa Vista é conhecido como um sistema tradicional, composto por 5 etapas. Esta é a primeira etapa do tratamento, a coagulação, onde são adicionados produtos químicos como sulfato de alumínio e cloreto férrico, que tem por objetivo juntar as partículas que estão em suspensão na água. A segunda etapa do processo é chamada de floculação. Nesta etapa, ocorre a união das partículas de sujeira, formando flocos.
Os flocos formados adquirem peso e se depositam no fundo dos decantadores. A água, então, é coletada superficialmente e conduzida até os filtros, onde ficarão retidos os flocos que não sedimentaram nos decantadores. Finalmente, a água segue para o reservatório final, onde é feita a correção do pH com adição de cal. Aqui também são adicionados cloro e flúor. Assim como o cloro mata os micro-organismos da água, o flúor fortalece os dentes, evitando as cáries. Você já deve ter visto escrito numa caixinha de pasta de dentes, assim comum: contém flúor, prevenindo as cáries. Opa! Linda! Ô, Cleide, tá certo que a água que passa pelas estações de tratamento já vem toda incrementada. Mas eu conheço muita gente que usa água de poço. E daí, como é que faz? Bom, aí é obrigatório tratar a água do poço com cloro e ferver a água antes de usar. Só assim a pessoa pode ter certeza que a água não vai transmitir doenças. Sei. Lá no meu posto de saúde, a gente fornece cloro grátis. Ou então dá para comprar em farmácia. Ah, tá. Mas a única doença que a água transmite é a cólera? Ai, antes fosse, Maria, antes fosse. Eu mesma atendo muita gente que pegou lombriga da água. Jura? Quer dizer que a lombriga vem pela água? Que horror! E não dá pra ver esses bichos horrorosos quando a gente olha a água? Não, é que na verdade não é a lombriga que vem na água, né? O que vem na água são os ovos ou então os filhotes dos vermes parasitas que o povo chama de lombriga. Quer ver, Maria? Eu tenho um desenho aqui no livro, quer ver? Ó, essas gracinhas ficam no intestino dos animais e das pessoas e se alimenta da comida que esse hospedeiro come. O que você falou? Hospedeiro? Quer dizer que esse bicho horrível que fica no intestino é hóspede? Ah, tá bom. Hospedeiro é uma forma educada de chamar os doentes de verme. Hóspedes são os parasitas que vivem dentro dele. Você sabe o que é um parasita? Parasita é um ser vivo que vive às custas de outro ser vivo. Olha, Maria, parasita, seja vegetal ou animal, é sempre a mesma coisa. Um ser vivo que usa outro ser vivo para se alimentar. No caso da lombriga, como ela está no intestino, ela se alimenta um pouco de todos os alimentos que comemos e que passam pelo intestino. Isso é ruim porque a pessoa contaminada sente muita fome. Ela come e não aproveita a comida porque tem que dividir com os hóspedes. Agora me expliquem uma coisa, por favor. Como é que esses hóspedes vão parar no intestino dos hospedeiros? Não, porque convidado eu garanto que eles não são, né? Bom, então vamos ver como esses hóspedes indesejados se instalam nos intestinos dos animais e dos seres humanos. Os vermes soltam ovos dentro do intestino do animal. Os ovos se misturam com as fezes que são formadas no intestino e são eliminados para fora do corpo do hospedeiro. As fezes secam, mas os ovos que resistem ao calor e ao frio podem ser levados pela chuva e ficar sobre a grama ou outro vegetal comestível. Quando outro animal come a grama contaminada, os ovos dos vermes vão para o intestino. Ali, em condições ideais, os ovos soltam vermes minúsculos. Esses vermes se alimentam e crescem, e em pouco tempo o animal está cheio de parasitas. Viu, Maria? A mesma coisa pode acontecer com a gente se comemos frutas e verduras contaminadas. É por isso que é preciso lavar muito bem os alimentos com água e cloro, ou ferver se a gente for comer cozido. Só assim a gente vai ter certeza que os alimentos estão bons para consumir. É por isso, Maria, que aquele cartaz precisa ficar sempre ali. E tenho dito, hein? Tchau, gente. Dona Cleide. Tchau, Cleide. Ai, Lineu, mas parasita é uma coisa terrível, hein? Olha, se eu fosse a mãe natureza, eu acabava com todos os parasitas. Ô, criaturinha sem vergonha, viu? Mas olha, Maria, a natureza é surpreendente. Quer ver? O parasita é realmente um ser que explora o outro sem dar nada em troca. Mas muitos seres vivos tiram proveito direto uns dos outros, trocando benefícios. Então, em vez de ter uma relação de parasitismo, você tem uma relação de parceria. E onde é que acontece isso? Vamos ver um exemplo nos oceanos? Nos oceanos, vive uma espécie de caranguejo chamada ermitão. Veja só que bicho mais estranho. Olhando assim, a única coisa que lembra um caranguejo nesse bicho são as patas, né? Se você reparar bem, vai ver que o corpo do caranguejo está dentro da concha. Vocês lembram da nossa teleaula sobre os mares? Dentro dessas conchas, existiam seres vivos que morreram e desocuparam a casa. Deixaram a vaga para quem quisesse ocupar. Agora vamos voltar ao caranguejo ermitão. Algumas conchas não chegam até a praia, ficam no fundo dos mares. O ermitão, quando encontra uma que parece melhor do que a que ele mora, muda de casa, quer dizer, de concha. E é só durante essa mudança que a gente pode ver como é o corpo do ermitão. Espera aí, a gente estava falando de parasitas. E ermitão não é parasita, né? Porque, afinal de contas, ele não vive às custas de outro bicho. Ele só ocupa a concha daquele que já morreu. Então, ele é herdeiro e não hospedeiro. Tá certo.
O ermitão não é nem parceiro, nem parasita, porque ele não troca favores nem coopera com o antigo morador da concha. Mas, se a gente reparar bem, nós vamos ver que em cima da concha onde o ermitão mora, existem estruturas parecidas com flores. Essas estruturas são seres que estão bem vivos, parentes dos corais e das águas-vivas. O nome deles é anêmona. A anêmona tem boca e tentáculos que queimam como água viva em toda a sua volta. Os tentáculos queimam pequenos seres vivos que passam por entre eles, e esses seres são o alimento da anêmona. Agora repare, a anêmona não tem patas nem nadadeiras. Ela vive fixa sobre algum lugar. Peraí, Lineu, acho que eu tô começando a entender. A anêmona se fixa num lugar, tá bom? Fixa num lugar, Certo. tá? Pra comer, ela precisa que o alimento passe por ela, tá? Mas ela se fixa na concha de um ermitão, que anda pra lá e pra cá, e daí fica fácil comer, porque é como se ela estivesse andando, entendeu? Ah, grande dedução, Maria, mas é isso mesmo. Tá aí um exemplo de parceria nos animais. O ermitão e a anêmona. Só tem uma coisinha. Qual que é a vantagem que o ermitão leva nessa história? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Primeiro, eu vi que a anêmona queima sua comida com os tentáculos. Depois, vi que as anêmonas moram nas conchas dos ermitões. Então, se algum animal se aproximar para atacar o ermitão, o que acontece? Se um polvo, por exemplo, tentar atacar o ermitão, ele vai ser queimado pelas anêmonas que o ermitão carrega. Bingo! Uma mão lava a outra. O ermitão fornece o transporte, a anêmona garante a segurança. Exatamente, Maria. Olha aqui, ó. O ermitão, ele acha tão interessante essa parceria que assim que ele encontra a anêmona pelo meio do caminho, ele já trata logo de tirar onde ela tá e colocando nas conchas. Então, o ermitão, ele anda sempre com uma equipe de anêmona nas costas. Aí, ó. Que tal a gente dar uma revisada nessas relações de parasitismo e cooperação entre os animais, hein? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que alimentos contaminados podem transmitir cólera e verminoses. Aprendeu também que a fervura e a colocação de cloro na água matam os seres vivos que nela existem. Seres vivos como a lombriga são parasitas que vivem no intestino de outros seres vivos. Os vermes que vivem dentro do intestino se reproduzem através de ovos que são eliminados junto com as fezes do hospedeiro. E para terminar, aprendeu que seres vivos de espécies diferentes podem viver em parceria proveitosa para as duas espécies. Além das relações de parasitismo e cooperação que você viu nesta teleaula, existem seres vivos que caçam outros seres vivos para se alimentar. Na próxima teleaula, você vai ver a relação entre os caçadores e os caçados, entre os predadores e as presas. Faça os exercícios do livro e reforce seus conhecimentos. Bom trabalho e até a próxima.